também há lugares onde não há restrições. Alguns bem pertinho de nós na América Latina. México, Chile, Uruguai, todos esses países e mais recentemente a Argentina. Desde setembro do ano passado, a determinação por lá é que sejam priorizados o estado de saúde e as condições clínicas do doador e não a orientação sexual. A doação de sangue é importante porque não tem substituto. Olá, bom dia. Bom dia. O Primeiro Impacto está no ar com as principais notícias do Brasil e do mundo para você começar o dia muito bem informado. Hoje é terça-feira, 7 de junho. Veja os assuntos que vão impactar o seu dia. Decisão na Câmara. Conselho de Ética vota hoje parecer que pede cassação de Eduardo Cunha. Senado recua e votação do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff deve acontecer em agosto. Chuva provoca mais uma morte em São Paulo. Vendaval danifica casas, derruba árvores e deixa cidades no escuro. Alguns médicos utilizaram a luz do telefone celular para atender os pacientes. Educação. Começam as inscrições para o ProUni. São oferecidas mais de 125 mil vagas. Após caso de assédio sexual, MC Biel é cortado de revezamento da tocha olímpica. Luto no mundo da arte. Morre aos 64 anos o artista plástico Tunga. Despedida também na música. Corpo de Ventura Ramírez, ex-integrante dos Demônios da Garoa, é velado na zona norte de São Paulo. E nós começamos esta edição do Primeiro Impacto falando do mau tempo, não é, Joyce? Que vem provocando estragos em vários pontos do estado de São Paulo. A chuva, acompanhada de vendaval, provocou uma morte e deixou várias pessoas feridas. Cotia e Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, tiveram casas destelhadas, estruturas metálicas arrancadas e muitos carros amassados. A região ficou sem energia elétrica. Na cidade de São Roque, no interior do estado, um homem morreu depois que uma casa desabou. Todos os detalhes e as atualizações desse temporal que castiga São Paulo, você acompanha já já aqui no Primeiro Impacto. E a chuva também provocou estragos na capital paulista. A cidade passou toda segunda-feira em estado de atenção. O temporal causou alagamentos e prejudicou bastante a vida dos motoristas. Não é novidade. Sempre que chove, o limite entre as cidades de São Paulo e São Caetano do Sul fica embaixo d'água. E dessa vez não foi diferente. Em 6 dias, o volume da água superou em quase 3 vezes o esperado para todo o mês de junho. A tempestade causou transtornos em vários pontos da capital. Nas marginais, a visibilidade dos motoristas ficou prejudicada. Quem passou pela região do Ibirapuera, na Zona Sul, teve que enfrentar ruas completamente alagadas. Esse taxista tentou atravessar e desistiu no meio do caminho. A enxurrada arrastou esse carro para dentro de um buraco. A situação mais preocupante é a de Franco da Rocha. Choveu tanto por lá que o nível da represa, que fica bem ao lado da cidade, quase que dobrou. A Defesa Civil já orientou as pessoas que moram em locais próximos a sair imediatamente de suas casas. A recomendação tem motivo. No começo do ano, as comportas da represa foram abertas por causa da chuva e a cidade ficou submersa. Pelo menos 18 pessoas morreram. E você que está nos assistindo, que tal fazer o jornal com a gente, participar do Primeiro Impacto através do Twitter? É só enviar sua denúncia, sugestão ou então seu comentário usando a hashtag Primeiro Impacto. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui algumas das mensagens que nós recebemos. Então já sabe, né? Não perca tempo. Nós estamos esperando a sua participação. Agora são 6h03, nós estamos ao vivo aqui no Primeiro Impacto. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, pode se livrar de perder o mandato se o Conselho de Ética decidir sobre um projeto de resolução e não sobre o relatório.
A recomendação foi do relator na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, Arthur Lira. Ele respondeu a questionamentos do presidente interino da Casa, Valdir Maranhão. O parecer deve ser votado hoje no plenário da CCJ. Cunha responde, no Conselho de Ética, a processo sob a acusação de ter mentido à CPI da Petrobras quando disse que não tem contas no exterior. O Senado voltou atrás e decidiu que a votação do processo do crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff deve ocorrer em agosto. O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, decidiu manter em 15 dias o prazo para as alegações finais da defesa e da acusação. O ex-presidente Lula participou no Rio de Janeiro de um ato em defesa das empresas públicas. Ele defendeu a volta ao cargo da presidente afastada Dilma Rousseff. Eu não estou dizendo que a Dilma não cometeu equívoco, cometeu. E nós queremos que ela volte, exatamente para ela corrigir os erros que nós cometemos. E mais um ministro do governo Temer é suspeito de corrupção. Henrique Alves, do Turismo, é acusado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de desviar dinheiro da Petrobras. Pedido de inquérito inclui ainda o deputado Eduardo Cunha e o ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro. O SBT teve acesso ao pedido, que é mantido sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. Nele, o procurador Rodrigo Janot apresenta conversas trocadas por celular entre Cunha e Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Em uma delas, Cunha cobra insistentemente doações para o segundo turno da campanha. 5 dias depois, em outra conversa, Léo Pinheiro responde que está complicado. Cunha diz, mas amigo, tem que encontrar uma solução, senão todo o esforço será em vão. No outro dia, é a vez do próprio Henrique Eduardo Alves, que diz, amigo, como Cunha falou, na expectativa que... Os repasses a Henrique Alves, segundo Rodrigo Janot, eram uma contrapartida para que ele atuasse em favor da OAS junto aos tribunais de contas da União e do Rio Grande do Norte. Segundo o balanço da campanha, Alves recebeu em 2014 R$650 mil da construtora. Outros 4 milhões de reais doados pela Odebrecht também estão sob suspeita. No pedido, Janot também cita o presidente interino Michel Temer. Léo Pinheiro e Cunha conversam sobre o pagamento de R$5 milhões para ele. Para o procurador-geral, a doação se refere à concessão do aeroporto de Guarulhos para a Invepar, que tem a OAS como acionista. Há suspeitas de que o pagamento foi intermediado por Moreira Franco, secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos do governo Temer. Henrique Alves disse que as informações são absurdas e que a relação com políticos e empresários é pautada pela ética, cordialidade e respeito. As construtoras Odebrecht e OAS não quiseram se manifestar. Léo Pinheiro não foi localizado. Já Eduardo Cunha negou irregularidades nas negociações. Procuradas, as assessorias do presidente interino Michel Temer e também de Moreira Franco não se manifestaram. Agora são 6h07, nós estamos ao vivo no Primeiro Impacto e a chuva continua na capital e na Grande São Paulo. O repórter Fernando Moreira está ao vivo em uma dessas áreas mais prejudicadas e tem informações pra gente. Bom dia, Fernando. Onde você está agora e como está a chuva por aí? Oi, Joyce, Marcelo, bom dia para todo mundo que está assistindo. Pois é, dá para perceber, né? Tá chovendo bastante e tem muitos reflexos. Além dos reflexos no interior que a gente mostrou, na capital também, a gente está aqui mais ou menos no limite dos municípios de Santana de Parnaíba, Osasco e também Barueri. Olha só esse trânsito, muito trânsito, e um dos problemas que estão causando é porque uma rampa que fica sobre o Rodoanel, ela se rompeu ontem às 10 horas da noite. Os carros não estão passando, as pessoas têm que passar a pé e um transtorno muito grande. Elas têm que deixar carros, inclusive ônibus, para conseguir acessar. E essa rampa, ela dá acesso aos municípios, ela liga os municípios de Osasco e de Barueri. Muitos transtornos, portanto. É com vocês, Marcelo. Obrigado, Fernando, pelas informações. E a polícia abriu um inquérito para apurar a morte de um adolescente de 17 anos que dirigia um carro em Londrina, no Paraná. O impacto da batida foi tão forte que o veículo se partiu ao meio.
Câmeras de segurança de um condomínio registraram a batida. O carro vinha rapidamente quando se chocou contra o poste. O impacto levou o veículo a se partir ao meio. O motorista foi jogado para fora do carro. Foi um barulho muito alto, a gente pensou que era até um raio ou um trovão que estava dando alguma coisa. Mas depois que a gente saiu ali fora, que a gente foi ver essa tragédia. A vítima morreu na hora, um menor de 17 anos. O jovem era Pedro Carlê da Silva, que por ser menor não tinha carteira de habilitação. Na página da rede social, amigos e família lamentam a tragédia. Um exame para detectar a presença de bebida alcoólica ou outra substância também foi feito. Em São Paulo, um DJ foi preso acusado de estupro. Ele usava um grupo nas redes sociais para atrair as vítimas. Marcelo Gonçalves Martins, de 40 anos, procurava as mulheres em uma página de vagas de emprego. Ele se passava por cliente e marcava entrevistas. Nos encontros, as vítimas eram abusadas. 2 delas já reconheceram o suspeito. No Distrito Federal, um homem foi preso acusado de estuprar pelo menos 24 mulheres. Paulo Roberto dos Santos Alves, de 39 anos, era procurado desde 2014. Ele agia em lugares isolados e pedia informações às vítimas antes de iniciar os abusos. Segundo o depoimento, ele é usuário de drogas e não se lembra dos crimes. A polícia do Rio de Janeiro continua em busca de 5 suspeitos de participação no estupro coletivo da adolescente de 16 anos. Em depoimento, Raí de Souza, que já está preso, afirmou que a vítima estava errada por estar na comunidade onde aconteceram os abusos. Ali é o lugar dos traficantes, nem é o lugar dela. A errada era ela, tá ali. Novos vídeos encontrados no celular dele mostram que a jovem tentou resistir ao crime. E olha só esse flagrante que a gente vai mostrar agora. O asfalto de uma rodovia cedeu em diversos pontos e os motoristas têm se arriscado entre os buracos e as crateras. E isso não é por acaso não, viu, Joyce? Porque tem cheiro de corrupção aí no meio. Além do cenário caótico da obra da via, que fica em Mato Grosso do Sul, existe ainda a suspeita de superfaturamento. Saímos da cidade de Juti em menos de 1 quilômetro de rodovia, uma reunião de buracos na MS 180. Carros na contramão para desviar pelo caminho cada cratera. Imagine um motociclista nessa rodovia. Rapaz, não é fácil não, né? O risco é grande de cair, buraco, bastante poça d'água, né? Complicado. Riscos para os motoristas também, é claro. Tem que andar com muito cuidado, né? Senão o estrago é grande. Filmamos também em movimento para mostrar a situação. Uma pista sumiu com uma cratera de uns 70 metros de comprimento e 6 de profundidade. Aqui, pelo menos, o resserviço começou. Domingo, vimos ali 2 maquinários, sem funcionários, é claro, e grandes pedras para serem usadas. No quilômetro 68, a erosão está quase engolindo o asfalto. Cratera de quase 300 metros de comprimento. Parece um cenário de guerra. E as finas camadas de manta asfáltica lá embaixo. Interditado, perigosíssimo sim, mas só uma plaquinha para alertar. Quem não quer dar uma volta de uns 100 quilômetros, se arrisca, como este motorista, sem o cinto de segurança e com uma criança pequena no banco da frente. Tem perigo não desmoronar aí o carro, desabalar? É perigoso, né? A MS 180 custou mais de 120 milhões de reais. Quer dizer, este é o montante que realmente deveria ser investido ao longo da rodovia. Mas acontece que esta é mais uma obra investigada pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. A investigação aponta que no governo anterior, políticos, empreiteiros, funcionários públicos, entre outros, montaram uma organização criminosa para desviar recursos públicos. Há um mês, 15 pessoas foram presas. 8 continuam detidas, entre elas o empreiteiro João Amorim e o ex-secretário estadual de obras, Edson Giroto. E olha que a investigação sobre a MS 180 ainda está apenas no início, viu? Isso quer dizer que muita lama ainda vai respingar nos próximos dias. Agora são 6h13. Nós vamos às imagens ao vivo do helicóptero do SBT. Neste momento, sobrevoa a região da chegada a Castelo Branco, próximo ao Cebolão.
bastante trânsito às 6h13, o que não é tão usual, né? Nos outros dias da semana, a chuva prejudica muito a visibilidade, as pistas estão escorregadias, então, portanto, a recomendação para hoje é atenção. Neste momento, são 10 quilômetros de congestionamento na cidade, número mais elevado do que o usual para uma terça-feira neste horário. Hoje, as placas de final 2 e 3 não circulam pela cidade das 7 da manhã até as 10 horas. E agora são 14, temos, né, nos termômetros 14 graus. Lembrando, né, Joyce, que hoje São Paulo vai ter chuva de manhã, à tarde e à noite, então todo cuidado é pouco. Quem tiver a chance de sair de casa de metrô, quem morar perto do metrô é a melhor opção, caso contrário, cuidado nas estradas e nas ruas. Atenção muito mais redobrada, essa é a dica para hoje. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, daqui a pouco a gente volta a falar da chuva. Se você apostou na Mega Sena, fique atento. O sorteio ocorre às 8 da noite. Vão ser pagos 28 milhões e 500 mil reais para quem acertar as 6 dezenas sozinho. Quem ainda não apostou, pode correr até as casas lotéricas, porque os bilhetes vão ser aceitos até às 7 da noite, um pouquinho antes dos... E nós voltamos agora a falar de política. Vai ser aberto o segundo inquérito contra o senador Aécio Neves. Também vão ser investigados o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o ex-senador Cléber Andrade, ambos do PMDB. A decisão foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República. A ação vai apurar se o tucano maquiou dados do Banco Rural para esconder o mensalão mineiro. A informação foi revelada pelo ex-senador Delcídio do Amaral em delação premiada. E a Procuradoria-Geral da República também quer investigar senadores do PMDB citados na delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo ele, José Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá receberam 70 milhões de reais. E o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, disse que foi jogado no fogo pela presidente Dilma Rousseff. Agora são 6h20, vamos dar mais uma olhada ao vivo nas imagens do helicóptero do SBT, que sobrevoa neste momento a Marginal Tietê, na altura da Ponte do Piqueri. À direita, o sentido rodovia Ayrton Senna. E à esquerda, sentido rodovia Castelo Branco. E uma correção. O rodízio hoje vale para carros com placas de final 3 e 4, das 7 da manhã às 10 horas da manhã. Nos termômetros 14 graus, até o final da semana a tendência é de mais queda de temperatura. São 11 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, portanto, o trânsito mais pesado do que o normal para uma terça-feira neste horário. A gente lembra também, né, Joyce, que a temperatura hoje em São Paulo fica entre 12 e 19 graus, frio em vários pontos do Brasil, Porto Alegre, por exemplo, 5 graus, e Campo Grande, que é uma cidade que costuma ter um clima bem quente, vai ter de 11 a 18 graus. Chuva em quase todo o país, região norte, nordeste, bastante chuva, o sul um pouquinho mais seco e o sudeste todo chovendo bastante, então as pessoas têm que ter bastante cuidado antes de pegar a estrada. Pistas escorregadias, visibilidade Exatamente. Prejudicada, portanto a velocidade dos veículos precisa ser reduzida. Atenção, agora uma notícia para você, estudante, que está naquela expectativa para começar logo a faculdade. Começam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. O programa do governo federal oferece bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares. Neste segundo semestre vão ser mais de 120 mil vagas em 901 instituições de ensino. O prazo termina na sexta-feira. E criminosos invadiram e assaltaram uma escola em São Paulo. 4 ladrões arrombaram uma porta e renderam o vigia da Escola Municipal Imperatriz Leopoldina, na Zona Oeste. Eles roubaram equipamentos eletrônicos e uma pequena quantia em dinheiro e talões de cheque. Ontem as aulas foram suspensas, mas vão ser retomadas hoje. Os envolvidos estão foragidos. 5 pessoas foram mortas numa chacina em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. As execuções aconteceram em frente a um bar. As vítimas foram surpreendidas quando saíam do local. Um 6º homem ficou ferido e está internado em estado grave. Entre as vítimas dessa chacina, somente 2 não tinham passagem pela polícia. Em Santa Rita, também na região metropolitana de Porto Alegre, um policial surpreendeu criminosos que assaltavam um posto de combustíveis. De moto, a dupla anunciou o assalto, mas um policial civil que estava no local reagiu. Houve tiroteio, um dos ladrões foi baleado e morreu.
o outro conseguiu fugir. E a gente segue falando de violência. Foi encontrado morto no Rio de Janeiro o oficial da Marinha, Fernando Brito. Ele era praticamente de swimsuit e tinha saltado de um voo na Pedra da Gávea. E nós continuamos com mais notícias internacionais. A pré-candidata pelo Partido Democrata, Hillary Clinton, conseguiu o número de delegados necessário para ser indicada pelo partido. A informação foi divulgada pela agência de notícias Associated Press. Segundo a estimativa, Hillary já tem 2.383 delegados, um a mais do que precisa. Hoje, a Califórnia e outros 5 estados votam na última grande rodada de prévias. Se nada acontecer, a candidata e o republicano Donald Trump devem ser nomeados oficialmente nas convenções partidárias em julho e se enfrentar no dia 8 de novembro. O presidente da Bolívia, Evo Morales, rompeu os ligamentos dos joelhos numa partida de futebol na inauguração de um ginásio do país. Ele vai ser submetido a uma cirurgia. Morales já sofreu lesões parecidas em partidas de futebol, uma delas há 6 anos. As contas das redes sociais do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foram invadidas. Agências internacionais afirmaram que os hackers tiveram acesso pela conta do LinkedIn do CEO. O que tudo indica é que a senha era a mesma em outras redes sociais, como Twitter e Pinterest. Um grupo de hackers chamado OurMine, que possui mais de 40 mil seguidores, reivindicou o ataque. A posse dos perfis já foi normalizada. E veja agora um resumo das notícias que vão impactar a sua terça-feira. Começam hoje e terminam na sexta-feira as inscrições para o ProUni. São oferecidas mais de 125 mil bolsas. O corpo do artista plástico Tunga vai ser enterrado hoje no Rio de Janeiro. Ele morreu aos 64 anos, vítima de câncer. O comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo afirmou que a reação dos policiais que mataram um menino de 10 anos durante perseguição foi legítima e proporcional. E agora nós voltamos com o nosso helicóptero. Você vai ver imagens ao vivo. Ele está sobrevoando, nesse momento, Osasco, na Grande São Paulo. Existem diversos pontos de alagamento. Essa é a região do Jardim Rochedale. Você vê aí que, olha, tem alguns carros na rua que vão ter dificuldade para sair nessa manhã de terça-feira. Uma situação que se repete em vários outros pontos da Grande São Paulo. A gente lembra que vai chover de manhã à tarde, à noite. Você que está assistindo agora, se preparando para sair para o trabalho, muita atenção. Quem tem a oportunidade de usar o metrô é a melhor opção. Quem não tiver chance, né, Joyce? Quem for sair de carro, muito atenção cuidado. Redobrada, com a pista alagada, né, e a visibilidade prejudicada. Agora são 6h32 e nós vamos voltar a falar com o repórter Fernando Moreira, que traz mais informações sobre a situação de São Paulo neste momento, depois de uma madrugada de muita chuva, né, Fernando? Onde você está neste momento e há muito estrago por aí? Que região é essa? E chuva que continua, viu, Joyce? Eu mostrei para vocês há pouco tempo todo aquele congestionamento, era para chegar a esse local aqui. Esta é a rampa que está interditada sobre o Rodoanel. E olha o transtorno. As pessoas estão tendo que seguir a pé para tentar não se atrasar para o trabalho, que vai ser muito difícil. Muitas pessoas estão fazendo o seguinte, ó, deixando os carros estacionados, porque apenas uma das pistas está liberada para o tráfego. É principalmente quem passa por aqui são os pedestres. E a gente pode perceber, vou mostrar para vocês também, que ali embaixo, muitos ônibus estão parando. Eles param, ficam estacionados lá embaixo e deixam as pessoas descerem para seguirem a pé. Como a gente mostrou, como eu disse, uma faixa está liberada, alguns carros passam aqui também. Então, existe inclusive um risco, porque o fluxo de pedestres está muito alto. São transtornos provocados pela chuva. Os moradores dizem que eles já tinham avisado para as autoridades sobre rachaduras aqui no local, mas que apenas trabalhos paliativos foram feitos. Joyce e Marcelo.
Obrigado, Fernando, com as informações para quem está indo para o trabalho enfrentando um dia caótico por causa da chuva na Grande São Paulo. E os planos de saúde vão ser obrigados a pagar pelos testes para diagnosticar o Zika vírus. A resolução da Agência Nacional de Saúde entra em vigor a partir do dia 6 de julho. O exame mais caro custa cerca de R$ 1.600. O Ministério da Saúde já registrou 120 mil prováveis casos de Zika vírus neste ano. Destes, 40 mil foram confirmados. Na tela do Primeiro Impacto, 6 horas e 34 minutos. O comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo afirmou que a reação dos policiais que mataram um menino de 10 anos durante uma perseguição foi legítima e proporcional. Segundo o coronel Ricardo Gambaroni, era uma situação de confronto e os militares não tinham como saber se dentro do carro havia crianças ou bandidos fortemente armados. 2 PMs foram afastados até o fim das investigações. O governador Geraldo Alckmin disse que nenhuma hipótese está descartada e defendeu uma apuração rigorosa para o caso. Um rapaz de 19 anos confessou que jogou a pedra que matou um estudante de 17 em uma tentativa de assalto na rodovia dos Imigrantes, na região de Cubatão. A vítima seguia de carro para a cidade de Santos, no litoral paulista, quando foi atingida na cabeça. Marcos da Silva e um comparsa de 18 anos estão detidos. Em Vila Velha, no Espírito Santo, uma mãe flagrou uma conversa da filha de 8 anos na internet e impediu que ela fosse vítima de um pedófilo. Se passando pelo perfil de um fã-clube de uma cantora, o criminoso adicionou a menina em uma rede social e começou a fazer várias perguntas íntimas, além de pedir fotos da garota. Ela mesma ficou, mãe, por que ele tá pedindo pra... tá dizendo que tá pelado, perguntando se eu estou sozinha, pedindo ela pra mandar áudio da foto do pijama, da cor da calcinha dela, que poderia fazer vídeo pelado, entendeu? Fiquei horrorizada, achei um absurdo. Os pais têm que estar bem vigilantes. Agora a gente fala do caos na saúde. Diariamente, pacientes de um hospital estadual do Rio de Janeiro sofrem com a superlotação e também a falta de médicos.